Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. O Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico, né? E jogar com tranquilidade o clássico. Perfeito? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Tranquilidade não vai estar tendo, né? Porque a quantidade de desfalque que ganhou... Sim, mas o centroavante só tem o Carlinhos para jogar, né? A não ser que o Lohan vai jogar de centroavante, mas não é a função dele, ele é mais de vir de trás com a bola dominada, é mais meia do que centroavante. O Tite vai ter que arrumar uma situação. O Tite ganhou, legal, fez 2-0, morreu com 2 substituições no banco. Tem coisas que a gente... É difícil a gente falar, sabe? Porque o time ganhou por 2-0. Mas quem tem o melhor elenco, quem tem todas as condições, não pode passar pelo Bolívar só por 2-0. É uma coisa que me incomoda. Uma coisa que me incomoda. Fazer um gol no final do primeiro tempo e fazer um gol no final do jogo, no meio, sabe, uma turbulência, 2 jogadores saem com lesões semelhantes, puxando a perna na face posterior da coxa. Então, eu fico meio que abismado. E depois a culpa é do sindicato? A culpa é... Poxa, o Silas não jogava 70 partidas, 78, 80 partidas por ano? Todo mundo jogou. Todo mundo faz isso. Só o Flamengo tem esse tipo de problema. Todos têm o mesmo tipo de problema. O Cebolinha se machucou sozinho, rompeu o tendão de Aquiles. Sozinho. Mas o Vinha se machucou. Se machucou porque torceu o joelho e teve uma fratura. Isso é torção com fratura. Sim. 2 cirurgias tem que fazer no joelho. É fatalidade. Já fez ontem cirurgias de cruzado anterior e tíbia. Aí vai para o jogo de ontem, 2 lesões musculares. Todos os times têm lesões musculares. Tá aí, o Flamengo, o Botafogo perdeu o Eduardo, perdeu o Tiquinho. Começa a contar os caras que todos os times perdem. Isso faz parte do futebol. Eu detesto isso. Eu detesto isso. O Tite viu que o time tinha que produzir mais, viu que as coisas deveriam correr de uma outra forma, mas ele preferiu matar no peito. Chama para mim a atenção para evitar que as pessoas olhem pelo que não foi feito. Eu não gosto disso. Assume a responsabilidade. Hoje nós fizemos um jogo regular. Ponto. Poderíamos ter feito melhor. Ponto. Esclareceu o assunto. Tem muita coisa pra gente falar dessa partida, né? Vamos falar de arbitragem. Parecia que era um árbitro no primeiro tempo e um árbitro no segundo. Vamos falar da resposta do sindicato ao Tite. Vai mandando sua mensagem aí, #ESPNFCBR. Mas o presidente, o senhor do tempo, é a minha esperança para dar as respostas que eu quero sobre os jogos importantes e quem vai com tudo no final de semana. Presidente, morreu a esperança, é isso? Agora já é boa noite, tá? Boa noite, Dani, Silas, que bom tê-lo aqui conosco. Grande pescador, além de outras qualidades. Ali é danado, não tem várias qualidades. Ele pega mais peixe que você nesse negócio de pesca, né? Você vai lá. Ele tem mais dinheiro, ele compra mais peixe. Não, pega assim e ensina os outros, é professor também de pesca. Um abraço enorme. Careca, tá assistindo, né, Careca? Olha lá. Rachou o vestiário, hein? Senti que rachou o vestiário. Gente, assim, antes de responder essa pergunta, só a pitada no Flamengo. Claro. O Flamengo ganhou de 4 quando o time do Bolívar veio aqui já classificado e ainda assim o Bolívar foi o primeiro do grupo do Flamengo. O Flamengo precisava demais ganhar para não ficar fora. Então, o time não estava nem aí, que já estava classificado e mesmo tomando esse 4, ganha o último jogo e termina com 13 pontos na frente do Flamengo. Quando foi lá o jogo, foi 2-1. Né? Teve até gol de brasileiro por lá. Então, assim, ontem eu vi que muita gente animada, é de 3, eu nem respiro, eu nem sorrio, eu não sei o quê, vai ser 5, o torcedor falando lá, fez até um rap. Fez um rap maravilhoso, legal, que terminava com 5-0 e tal. Ok, se fosse seria lindo, mas o outro time está nas oitavas, cara. O Bolívia veio aí para falar, estamos aqui. Ainda assim dava para ganhar mais 2, dava. Pelo número que finalizou, né, o número que se defendeu, foram 2 bolas no travessão. Ok, mas quantos chutes foram do lado de lá? O Lamp também pegou bola, que eu vou te falar, hein? O Lamp trabalhou do lado de lá, enfim. O Lamp é eterno. O Lamp era do goleiro e a gente era repórter. Ele era o goleiro da seleção da Bolívia e ele continua ainda. Ele tem 37 anos, né? Tem goleiros hoje com 37. Bom, nós temos do Fluminense com muito mais que 43, isso, né? Eu acho que tem o Fábio. 43, mas é que
como ele foi titular há muito tempo, Pascoal, ficou na cabeça da gente que, pô, só esse cara que joga na Bolívia e nunca acaba. Mas, enfim, acho que o Flamengo está vivíssimo para isso. O único problema é que não abriu o 4-5 para, de repente, poupar lá. Né? Uma palavra que o Tite não gosta, mas aí ele não precisaria ir com força total, podia pôr os meninos para correr mais lá. Agora eu acho que tem que ir com a turma toda. Aí entra o problema. Mas e no final de semana? No final de semana, quem está sorrindo com toda essa preocupação de Palmeiras, de São Paulo, de Botafogo e de Flamengo é o Fortaleza. Ele está esperando que todo mundo entre mais ou menos, empate os jogos e ele tem um compromisso difícil, que é contra o Bragantino. Foi prejudicado também, né, o Fortaleza. Pois é, mas o Bragantino também tem um jogo com o Corinthians e o Bragantino saiu perdendo. Então, que Bragantino será esse? Com força total? O Fortaleza tem um jogo de volta no Castelão. Na quarta-feira. Vem do empate. Então, sim, todos eles estão precisando guardar um pouquinho de força mais para a semana do que para o fim de semana. Mas, dependendo do que aconteça aí nesses clássicos, a gente pode ter uma segunda-feira com o Fortaleza na frente. Segurar. Precisa, porque já não tinha o Luceiro. O Luceiro estava machucado, não era? Marinho fez o gol e se machucou. Marinho fez o gol e sentiu também. Vai dar o pique para comemorar e se machuca. Eu não acho assim, vão usar aquele mistão. Não vão, cara. O brasileiro... Gente, ninguém sabe quem vai passar a quarta. Então, você não pode desgarrar. Você pensa no Palmeiras, pega um São Paulo. Aí o Palmeiras perde para o Botafogo, enfim, não classifica. Só tem um brasileiro. Não pode estar 5, 6, 8 pontos atrás, que aí não... Entendeu? Sim. Não acontece. A pergunta que apareceu aí, presidente, qual o jogo mais decisivo da rodada do final de semana? A gente deu 3 pra opções, cima né? ou pra baixo? Fluminense, Corinthians, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo ou outro. Aí fica a critério do debatedor. Pra ponta, Botafogo e Flamengo. E decide uma liderança que se empatar, por que é mais pode importante ser do que Palmeiras e São Paulo? Porque os estão brigando pela liderança. Então, o Palmeiras... Mas mesmo ganhando o Palmeiras ou São Paulo, mesmo ganhando o Palmeiras, São Paulo ganhando o Palmeiras ou o Palmeiras ganhando o São Paulo, eles não vão chegar na liderança. Quem vai brigar pela liderança é o Botafogo com o Flamengo. E aí no Flamengo tem um jogo contra o Internacional. O jogo é no Engenhão? O jogo é no Maracanã. O primeiro foi no Maracanã. Bom que os dois descansaram aqui no Brasil, né? O Palmeiras muda a vida, Nenhum teve se que sair. não vencer esse jogo, começa a dar uma pesada. Para quem? Pro Palmeiras, eu Sim, acho porque que ele vai a 23 jogos, né? Lembrando que ele tem jogo a menos do que o Fortaleza e do que o Flamengo, né? Ele joga mais. Joga mais, Palmeiras, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras tem 22. Mas o menino já voltou também, né, Dani? Mauro, Pascoal, Estevão já voltou. Conta muito. Não, então, exatamente porque tem um jogo a mais que ele não pode perder, Silas. Né? Você já tem um jogo a mais, eu falei o contrário aqui. Aí você vai e não ganha. Então, aí começa a pesar. Eu acho esse jogo bem pesado. O São Paulo está na briga no fica brasileiro. pesadíssima contra o Botafogo. O São Paulo está na briga no brasileiro. Eles têm o mesmo número de pontos. Não sei se vai botar todo o time titular ou se vai dar uma mesclada. Por exemplo, eu não sei se o Arboleda vai jogar, porque o Arboleda apanhou ontem. E olha que foi o Arboleda, hein? O jogador grande e forte. Bateu nele, hein? O Betancourt bateu nele sem dó. O centroavante bateu no zagueiro ontem sem dó. Não foi só ele que apanhou, não. Deixa eu fazer o seguinte, então. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Campeonato Brasileiro. Você vai votando na nossa enquete, vai mandando sua mensagem para a hashtag ESPNFCBR. Mas o primeiro assunto aqui é a Libertadores. E para começar a falar dela, a gente vai para este Flamengo, já destacado por Oswaldo Pascoal, também pelo Mauro Naves. Silas, vou até abrir com você aqui, Boa. Aí vocês fiquem todos à vontade. Teve mosaico, teve festa, teve torcida presente, teve vontade, teve raça. Mas eu não sei, às vezes eu acho que falta sintonia, Silas. Para mim demorou para mudar o Luiz Araújo de lado. Eu gosto do Gerson, mas a gente até estava falando aqui antes do programa. Se ele coloca o Gerson junto com o Pulgar, mas o Gerson na esquerda, Pulgar na direita, porque aí ele teria o Ayrton Lucas para passar lá. E do lado direito, o Varela jogou, fez um baita de um jogo, e você teria o Luiz Araújo ali, que do meio do segundo tempo, além de ter feito o gol, do meio do segundo tempo para frente, ele tomou conta daquela ponta direita lá. E faltou ali o Carlinhos empurrar a bola para dentro, faltou o Arrascaeta, que para mim não fez aqueles jogos que ele está acostumado a fazer, né? E a infelicidade do Flamengo de ter perdido o Pedro. Para mim, se o Pedro estivesse em condições até o final do jogo, seria 3 ou 4-0 e aí sim a gente estaria falando outra coisa aqui, né? Não perdeu só o Pedro, como perdeu o Gabigol também, mas eu acho que mais o Pedro pelo momento.
E a previsão de volta dos dois é para setembro, tá, gente? Saiu a informação, então eles não devem jogar o jogo de volta na Bolívia. Realmente vai no final de semana e na partida de volta com o Carlinhos como opção. A gente não viu ali, né, Dani, a pancada que o De La Cruz leva nesse gol. E o Vilmar Roldan, que todo mundo Vilmar Roldan pra cá, pra lá. E foi, pra mim, ele foi pífio, ele foi horrível. O VAR também não chamou, nem nada. Quer dizer, então assim, pra mim, muito mal. A gente tá sendo muito prejudicado. Fortaleza foi prejudicado. O Inter foi prejudicado contra o Rosário Central na outra eliminatória. E o Flamengo, pra mim, foi muito prejudicado porque o Bolívar, desde o primeiro minuto, inclusive o brasileiro que joga no Bolívar já caindo. E Cera, e o goleiro, e o capitão, e não sei o quê. Ele deu 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Então, assim, cara, essa aí, tanto que ele errou contra o Flamengo, ele errou contra o Bolívar, porque aí não foi nada. Teve um choque do Varela lá com o atacante do Bolívar e ele acho que ele estava tão assim que ele acabou dando uma falta que também não aconteceu. E essa do Gabigol é falta de hábito, né? Porque ele não tá... Se é no bom momento dele, que tivesse fazendo um gol atrás do outro, o VAR ia aí eu acho que ele faria. Hein? O VAR ia chamar. Ia chamar, mas eu digo que tem que fazer um gol, né? Semelhante ao do primeiro tempo. A defesa quando o Arrascaeta sai cara a cara e o Lampe também pega. Essa de cabeça aí, pra mim, foi a bola do jogo. O Flamengo perdeu gols ou o Lampe estava inspirado? Se ele tivesse mais inspirado, ele pegava a cabeçada que foi em cima dele. É incrível, ele pega essa bola e não pega a cabeçada. Sim. Mas queima a roupa, mas do jeito que ele estava inspirado, eu achei que aquela ele pegaria, assim, dando um tapa para cima. A do Carlinhos, eu acho que mais bateu nele do que ele pegou. Hein? A do Carlinhos, eu acho que não vai, mas ela vai em cima dele, onde ele tá. Então ela vai de encontro ele tá ali, não tem como, né? Essa é em cima dele, ó. Ele engole para trás assim, entendeu? Para o que ele tinha feito no jogo, essa aí valia o tapa. Ele chega a encostar na bola, né? Tapa com a mão esquerda. Ele deu tapa de alface, mérito como é que pro fala? Flamengo esse gol, porque o Flamengo não merecia menos do que isso. Não, óbvio, pelo que fez, pelo que... Agora, perdeu o jogador e perdeu até o Gabigol também, né? O Gabigol também tem notícias dele? A visão dos dois de volta é pelo menos 15 dias. Ninguém vai voltar antes de setembro. Aí o Bruno Henrique tá disponível para os 2 jogos agora. O Bruno Henrique, se eu não me engano, ele estava suspenso na Libertadores, né? Por isso que ele não entrou em campo ontem, mas já tem condição. Não se enganou. Gente, Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro. Você não vai perder pro Bolívar lá, não. Não vai. Agora, ele vai ter que usar esses caras também contra o Botafogo. Eu não acredito que ele tire todo mundo. De La Cruz aí, meio uma pancada. Vamos segurar o De La Cruz aqui. Vou deixar ele poupado, né? Usando um termo que o Tite não gosta. Que o departamento o poupe. Bruno Henrique tem que jogar. Nem que seja meio tempo em cada jogo. Luiz Araújo, novinho, inteirinho. Eu concordo com o Silas, que a gente se acostumou muito em vê-lo do lado direito. Mas os últimos gols dele têm sido do lado esquerdo. Tanto é que o Kleber Xavier falou para ele no jogo que ele dá o assistência e faz o gol pela esquerda. O Kleber, na entrevista, falei para ele lá no vestiário, você joga muito, moleque, dos dois lados, Contra o Palmeiras, né? Ele faz o gol do lado esquerdo ali, do lado né? esquerdo, exato. Ele joga mesmo dos dois lados. É que a gente se acostumou ele dar aquela cortada do lado direito e bater, né? Assim, o Gerson tá inteiro para jogar? Acho que todo mundo saiu bem machucado ontem, porque os caras também abusaram. O Gerson saiu mancando, mas ele disse depois que para a torcida ficar tranquila que não é nada, não. Pancada ali, eu acho que ele vai correr lá na altitude, mas vai correr no final de semana também. Não estou pensando em clássicos esvaziados, não. É um cara ali, outro ali, conversa no departamento, como é que tá a minutagem desse, isso aí, esse aí não pode jogar. Eu tenho a maior dúvida do Estevão do Palmeiras, em todos eles. No Flamengo, eu não tenho tanta dúvida. Não sei se ele já põe de cara ou guarda o Estevão inteirinho contra o Botafogo. No Flamengo, Luiz Araújo vai de novo, olha lá, faz gol e dá assistência. O Luiz Araújo igualzinho tem aconteceu muito, contra o Palmeiras, né? do Luiz Araújo. Ele é pedido. Gol e assistência. Então, assim, e mesmo estando do outro lado. Poupar quem aí? Na defesa, esses meninos aí estão doidos para jogar. O Léo, o Fabrício, Davi Luiz. Pode ir Davi Luiz, pegar um dos 2 zagueiros lá, falar quem é que vai correr mais lá. O Davi já é mais velho para correr lá em cima. Então pode até preservar um dos 2, mas põe o Davi Luiz, não tem problema nenhum. Bem, né? Não, tá super aí, bem. Já eu vou chegar nesse Flamengo-Botafogo, a gente vai fazer isso em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas assim, só pra gente ainda abordar um pouquinho esse jogo de ontem, os números são muito distintos, né? O Flamengo não venceu de 2-0 por acaso. O Pascoal fala que, né, não foi o melhor jogo que poderia fazer,
Acho que ainda existem movimentos que não estão coordenados, Pascoal, mas é superior em todos os quesitos. E, assim, é discrepante o número de finalizações e finalizações certas. Vai chegar uma hora que o Flamengo vai subir um degrau. Porque o Flamengo chegou num estágio, e a hora do estágio superior, ou seja, subir o degrau. Para subir esse degrau, não vou fazer nenhuma alusão à altitude, vai precisar da classificação na Libertadores da América. Por quê? Porque o time do Flamengo, eu não falo só time, o elenco do Flamengo é suficientemente capaz, né, suficientemente bem montado para ter estrutura para não ficar toda hora reclamando da ausência de alguém. Não, mas peraí, eu acho que existe uma questão que o Tite não reclama só pelo Flamengo, ele fala do calendário como um todo, que está fazendo, como você mesmo disse, vários times perderem seus jogadores por lesões musculares, porque abre, porque torce, porque não descansa o suficiente. E aí, assim, não sou o grande defensora do Tite, mas esse ponto eu acho que ele tem razão. Se é um treinador estrangeiro, a gente aplaude dizendo que tem que se olhar o calendário e que é importante que se tenha essas pessoas aqui. O Tite fez a mesma coisa. Eu não queria perguntar tal qual perguntou o sindicato, né? O sindicato pergunta: Tite, por que quando você estava na seleção brasileira você não tentou regular o número de jogos? Mas é a função do treinador da seleção brasileira? É a função dele de obrigação, é ofício, de enxergar o acontecimento, o macro. Eu posso perder os jogadores para a Copa do Mundo por excesso de jogos no campeonato, por ter 4 campeonatos ao mesmo tempo. Esses jogadores vão chegar completamente fora de forma para disputar a Copa do Mundo. Ou isso não aconteceu? 2 Copas do Mundo. Ou o Neymar chegou bem inteiro nas 2? Mas o Neymar não joga no Brasil, pastor. Sim, mas são 80 e tantos jogos, 68 jogos. No Brasil, dos caras que jogam no Brasil, ele tinha que olhar pelo... Ele não é o treinador do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do treinador de um time da Arábia, mas ele é o treinador da seleção brasileira. E nesse conjunto ele poderia ter discutido com a CBF o número de jogos, o calendário, por que o campeonato regional é tão extenso, por que a Copa do Brasil é com esse formato. Mas sabe o que acontece? Eu vou explicar para vocês o que acontece, para você que está em casa, para o senhor saber como é que acontece. Vai na reunião, tem a reunião do Conselho Arbitral na CBF. Então o pessoal pergunta assim: presidente, quanto é que eu vou receber? Aí o presidente fala: 70 milhões para ser campeão, estou dentro. Presidente, no brasileiro quanto é que vale? Mais 70 milhões para ser campeão brasileiro, estou dentro. Libertadores, 124 milhões para ser campeão, estou dentro. Está dentro de tudo porque é o dinheiro. É isso que move o futebol, essa é a roda do futebol. Se não jogar, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não faz time, se não faz time, não tem público, se não tem público, não tem quem olhe, quem não está vendo, não tem exposição, não tem mídia, essa é a roda do futebol. Eu explicar futebol para quem entende futebol é fácil, o duro é para explicar para quem não entende. As pessoas precisam entender como é que funciona a roda do futebol. Essa é a roda do futebol. Ah, mas tem 614 jogos por ano. Então vamos discutir os jogos. Gente, quem vai jogar Copa do Brasil não joga Libertadores. Não, eu quero jogar Libertadores. Não, mas se for jogar Libertadores, não joga... Teve uma época. Jogar Libertadores não jogava a Copa do Brasil. A solução mais óbvia e sempre citada é a revisão dos estaduais, né? Para você ganhar um tempo de início do ano. Você vai tirar quantas datas dos estaduais? 3? Não sei. Aí tem que ser uma revisão de todo mundo junto, então, né? A revisão mas é importante que se olhe. Mas você não pode revisar os estaduais no geral. Porque os estaduais no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste é uma situação completamente diferente do que é vivido no Sul, no Sudeste do país. Os clubes do Norte e do Nordeste dependem muito desses jogos. Então, não dá para você fazer uma pá geral. Sim. Você tem que elaborar um programa enorme a respeito disso. Existe inteligência artificial capaz de montar todas essas tabelas num piscar de olhos. Nem precisa daquele gênio que monta a tabela, não precisa disso aí. A inteligência artificial faz isso. Agora, eu respeito demais o Tite, eu gosto demais do Tite, gosto mesmo, eu tenho muito apreço por ele, mas tem coisa que chamar atenção para ele. O Abel faz isso, o Filipão fazia isso, Vanderlei Luxemburgo faz isso, o Antônio Oliveira, ex-treinador do Corinthians, fazia isso. Todos eles fazem. Ele quis desviar o foco. Por quê? Porque o time não fez o que se esperava dele. Porque o Flamengo, se esperava um time do Flamengo com 3, 4 gols de diferença. Não teve isso.
Então, você olha, qual é que ângulo que eu vou olhar? Espera um pouquinho, eu preciso trazer para mim, porque a torcida, 2, a torcida esperava 3, 4, eu preciso mudar um pouco esse foco. Isso é muito normal no futebol brasileiro. Sim. O melhor seria analisar o comportamento do time, dizer o que aconteceu. Não fizemos o jogo que esperávamos. As contusões nos afetaram. Os problemas aconteceram. A arbitragem não foi se expulsa o jogador naquele lance contra o De La Cruz. Era uma outra situação de jogo. E todo mundo concorda que era para ser expulso? Porque eu acho que sim. O Ciro já falou que sim. Não, eu acho também. E acho que, assim, claro que times que são bem-sucedidos vão jogar mais vezes. Então, por isso, o Abel Ferreira no Palmeiras reclama, o Tite reclama. E quem está bem-sucedido, está em 3 competições, reclama, né? Porque tem que jogar muito. Mas infelizmente, é porque são equipes bem-sucedidas. Sim. O que eu acho que aconteceu de errado foi ter concentrado tanta coisa agora em agosto. E aí teriam 2 opções. Vou na Conmebol e peço para ela esticar esses jogos da Libertadores. É mais difícil. Então que a CBF não colocasse Copa do Brasil agora, nesses intervalos. Deixasse para setembro, outubro, novembro, não é possível. Engaveta com o Campeonato Brasileiro, mas não Conmebol com Copa do Brasil. Esse agosto ficou muito pesado. Até estava assistindo... A Copa do Brasil também dá dinheiro, né, Mauro? Mais do que o Campeonato Brasileiro, inclusive. O que me parece estranho, né? Que o maior campeonato é o Campeonato Brasileiro. E a mesma instituição que faz os dois premia mais para a Copa do Brasil. Qual a explicação? É muito mais legal ser campeão brasileiro do que da Copa do Brasil. Sim. Então, o prêmio devia ser maior. Mas, enfim, já que ninguém mexe na Conmebol lá, deixa lá para os argentinos resolverem as coisas lá na Conmebol, tudo bem, não é em Buenos Aires a sede, tá? Não, é no Paraguai. Mas a gente sabe que quem apita lá são os argentinos. Já que eles não podem mudar, o Brasil não vai lá pedir para mudar, que os nossos campeonatos aqui se esparramassem um pouco. Ou já tivesse jogado antes a Copa do Brasil em julho. Se você reduz o estadual, você tem mais datas para o brasileiro. Não, fora isso, eu estou falando em agosto. A Copa do Brasil de outra maneira. Não, claro, só isso. Copa América. Mas acabou dia 7. Geralmente é julho que é assim. Mas acabou cedo a Copa América, né? Eles podiam ter jogado no final de julho, você entendeu? Porque olha a complicação que ficou para Palmeiras, para São Paulo, para Flamengo. Fora os clássicos. Então tira esses clássicos agora, gente. Eles mexem tanto na tabela, tem time aí com 4, 5 jogos a menos. Ainda tem a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, não, a gente entende todo o problema e do jeito que eles vão lá e assinam, como está dizendo o Pascoal, e assinam mesmo, pô, vale 50 milhões, estou dentro, vale 70, estou dentro. É claro que é jogo demais. Ninguém quer diminuir também o regional, para o começo do ano ficar mais folgado? É claro que não, porque se eu jogar 20 vezes a televisão me mostrar 19, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu jogar 8. Tem tudo isso. Sim. E aí o clube com dinheiro de 20 jogos vai pagar melhor os jogadores também. Então tem toda uma sequência aí, né, uma bola de neve, que por isso todo mundo quer jogar tudo o máximo que puder, se puder ainda os amistosos. Só que eu acho que para agosto ficou muito pesado. Inclusive os clássicos, cara, todos eles saem e pegam um clássico no final de semana. Aí depois tem um jogo decisivo, aí entra esse papo nosso. Vai poupar, não vai poupar, porque tal. Se fosse um jogo mais normal, a gente não tinha dúvida que ia poupar. Se não fosse o Flamengo e Botafogo, o Botafogo estivesse enfrentando um outro time e o Flamengo também, não tenho dúvida que iria poupar. De Copa Sul-Americana, Libertadores, você não pode postergar um jogo desse, né? Você não pode simplesmente internamente falar, vamos esse jogo do Botafogo, por exemplo, contra o Flamengo, o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Até porque o Palmeiras joga antes do que o São Paulo. O São Paulo só joga na quinta, né? Sim. Contra o Nacional. Mas isso não pode acontecer, porque eu acho que essa seria uma solução. Aqui dentro, o que você falou, não o que eu estou falando, de a gente resolver aqui. Porque já que a gente não tem ajuda de lá... Se você for esperar a Conmebol resolver para ficar o ideal, você não vai chegar a lugar nenhum. E além disso, voltando para esse jogo do Flamengo, a gente falou do lance do De La Cruz. Num lance desse, lá, contra um jogador, quer seja do Bolívar, quer seja do Rosário Central, quer seja do Belgrano, quer seja do River, quer seja de quem for, os jogadores vão todos em cima do jogador que fez a falta. Eles não vão em cima do árbitro, eles vão em cima do jogador. Para quê?
para mandar mensagem pro árbitro para amarelar o cara. Tudo bem que nesse caso aí saiu o gol. Eu acho que saiu o gol e o gol Mas desviou. saiu o gol e a comemoração, Silas, ela é muito curiosa, porque o Tite vai abraçar o Matheus, o filho dele, né, que também é da comissão técnica, e o Matheus está revoltado querendo sair, porque ele quer reclamar do lance porque merecia um cartão. Essa visão, quem tá fora tem... Ali os zagueiros tinham que ir em cima do cara. Sim. Pro Vilmar Roldan entender que aquilo não pode passou batido, ninguém viu aquilo, Foram só duas a gente. arbitragens, né? Quer uma dizer, no primeiro tempo e uma no segundo. Cara, você vê jogos desses aí que a gente está assistindo que não tem jogo. O São Paulo contra o Nacional lá, meu filho falou para mim, pai, ou ganha de 1-0 ou empata. Não vai, mais do que isso não vai ser. E deu 0-0 e... Porque a gente já sabe que é assim. A gente já sabe que é assim. René aceita pagar quantia milionária ao Cruzeiro para fechar com Fabrício Bruno, do Flamengo. O René deu mais uma prova que deseja muito a contratação de Fabrício Bruno e tomou uma atitude benéfica ao Flamengo. O rubro-negro teria que repassar um valor da transação para Cruzeiro e Chapecoense, formadores do zagueiro. No entanto, o time francês decidiu pagar a quantia de solidariedade para avançar no negócio, somando 3,7 milhões de reais. Importante ressaltar que o René não aumentou a proposta para o Flamengo, somente irá repassar 625 mil euros, 3,7 milhões de reais, da negociação por Fabrício Bruno. Cruzeiro e Chapecoense foram os times do zagueiro dos 12 aos 21 anos, portanto, tem direito à parte do valor envolvido no negócio. Flamengo e René se acertaram na questão do valor de solidariedade nesta sexta-feira de forma verbal. Agora, o rubro-negro aguarda esse ajuste mais a proposta de 14 milhões de euros, 84,4 milhões de reais, no papel para selar a venda. O mecanismo que é passado aos clubes formadores é 5% do valor total da negociação. Habitualmente, o repasse tem de ser feito pelo vendedor, mas os franceses chegaram ao acordo com o Mengão. Clube formador, o Cruzeiro terá direito a 4,5%, ou seja, 621,8 mil euros. 3,73 milhões de reais. A Chapecoense, onde Fabrício Bruno jogou na temporada em que completou 21 anos, fica com 0,5%, 3,2 mil euros, 19,2 mil reais. A informação foi divulgada pelo portal GE. Desse modo, a negociação está próxima de ser finalizada no início da próxima semana. Portanto, Fabrício Bruno vai para o jogo de domingo, contra o Botafogo. No entanto, a presença do zagueiro em La Paz, para o embate com Bolívar, pela Libertadores, não está garantida. O duelo será na próxima quinta-feira. E aí, nação, o que acha da saída de Fabrício Bruno? Deixe nos comentários sua opinião.